No século I a.C., o general romano Pompeu encorajava marinheiros receosos, inaugurando a frase Navigare necesse, vivere non est necesse. Corria o século XIV e o poeta italiano Petrarca transformava a expressão para navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito dessa frase, escreveu depois Fernando Pessoa, confinando o seu sentido de vida à criação. E cantando a coragem navegante, em jeito de fado brasileiro, Caetano Veloso escreveu Os Argonautas, navegar é preciso, viver. Com um fim inacabado, a música lança as interrogações. Navegar é preciso? Sim, navegar é uma viagem exata. Fazia-se com bússolas e astrolabos. Hoje faz-se com satélites, GPS e wwws. Viver não é preciso? Não, é uma viagem feita de opções, medos, forças, inseguranças, persistências, constâncias e transições. Mais de 2000 anos depois, interrogamo-nos. Viver não é preciso? Não. Quando navegar é sonhar, ousar, planear, arriscar, empreender, realizar. Porque aí, navegar é viver. Olá pessoal, meu nome é Michele, eu trabalho na Diretoria de Ensino Campinas Oeste e hoje eu vou comentar com vocês o documento orientador que a Secretaria da Educação elaborou para subsidiar as unidades escolares nas atividades não presenciais. Então, como eu disse, o objetivo desse segundo ATPC da área de linguagens é o quê? Apresentar o documento orientador, porque nele nós temos um conjunto de regras ou orientações para direcionar as atividades escolares não presenciais, ainda mais nesse momento inédito, né, que nós estamos passando. Então, estamos tendo que fazer os ajustes, as adequações necessárias de acordo com tudo aquilo que é possível, né? Então, as atividades escolares não presenciais. Para a realização das atividades não presenciais, será essencial que as equipes gestoras das escolas e professores considerem os diferentes públicos de estudantes das unidades escolares atendidos. Para planejar as atividades, é necessário verificar de quais recursos os estudantes efetivamente dispõem. No caso de estudantes que não dispuserem de nenhum recurso digital, será necessária a realização de atividades em materiais físicos. Quando os estudantes possuírem televisão, poderão também ser desenvolvidas atividades a partir da programação oferecida nos canais de TV Educação e TV Univesp. Para começar, nosso ponto de partida, eu acredito que o que vai ajudar mais nesse momento é fazer um mapeamento do perfil do nosso alunado, porque nós temos muita individualidade de casos em cada unidade escolar. Então eu tenho desde aquele aluno que tem o celular, que tem a TV, que tem acesso à internet, até mesmo aquele aluno que ele não tem o celular, não tem TV e muito menos o acesso à internet. E eu preciso arrumar uma justa medida de contemplar todos esses meus alunos, porque neste momento não, né? A todo momento a educação ela tem que ser integradora. Eu não posso criar situações que apenas um grupo de alunos aprenda ou seja estimulado e outro aluno fique fora. Então, o interessante, descubra qual que é o perfil do seu aluno, se ele tem condições de assistir os canais, as atividades propostas pela Secretaria da Educação, porque caso ele não tenha, ele vai apenas contar com os materiais físicos. Quais são esses materiais físicos? Então, nós orientamos o quê? Que para esses alunos,
os professores elaborem roteiros de atividades que sejam impressos pelas unidades escolares e disponibilizados na secretaria, mas sem esquecer o quê? De fazer esse agendamento de entrega, porque se nós estamos, se nós somos adeptos ao distanciamento social, então quer dizer que não vai rolar disponibilizar a qualquer momento e que todos vão até a escola pegar esses materiais, tá? Então, já que a gente falou de roteiro de trabalho, esse roteiro de trabalho, ele precisa contemplar as habilidades já trabalhadas, né, no primeiro bimestre, ou seja, aquele trabalho que foi feito antes da quarentena, antes desse distanciamento social. Então, é importante que quando o professor for montar as aulas, que ele leve muito em consideração essas habilidades, tá? As habilidades do primeiro bimestre, e também que ele dê uma olhada na curadoria de habilidades prioritárias que a SEDUC fez. Tá, o professor precisa seguir as habilidades prioritárias propostas pela SEDUC? Não, essas habilidades, essa curadoria, na realidade, ela foi feita para quê? Para auxiliar o professor neste momento. Então, quando vocês pegarem a versão digital do documento orientador, vai ter o link dessas habilidades. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês vão clicar no link no documento orientador e vai aparecer para vocês. Então, vocês vão perceber que embaixo tem o nome de todas as disciplinas. Língua portuguesa, matemática, história e, claro, eu escolhi de inglês, né, para mostrar para vocês. Então, lá vocês vão ter o ano, série, unidade temática, o eixo, o código, o descritor e o objeto de conhecimento. Mas ainda reforçando, é necessário trabalhar? Não. Nada melhor do que cada professor para escolher as habilidades para trabalhar com o seu aluno. Isso é só uma sugestão de trabalho para os professores. Só que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, tá? Quem sabe pode enriquecer o trabalho dos professores. Para o desenvolvimento dessas habilidades, é importante que o professor tenha em mente um roteiro. Como assim esse roteiro? Depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês uma dica que também está no documento orientador, de como criar roteiros de atividades para os alunos. Porque assim, uma coisa é uma situação que você vivencia e está em contato com o aluno diariamente. Outra coisa é você dar este suporte para o seu aluno. Ainda vamos pensar naquele aluno que ele não tem acesso à internet, que ele não vai ter contato com o professor, seja lá pelo Facebook, pelo WhatsApp. Então, como fazer isso de uma forma também que seja possível para o aluno? Pensar numa atividade de começo, meio e fim, que ajude a estimular a aprendizagem nesse momento, tá? A SEDUC também elaborou o material Aprender a Aprender, que ele também está no documento orientador. Vocês vão ver, se eu não me engano, está na página 4, depois eu vou pôr na descrição do vídeo. Então, vocês têm para os anos finais e para o ensino médio. O que é esse Aprender a Aprender? É um material com exercício e sugestões para apoiar os estudantes a continuarem os estudos em casa, tá? Então, assim, não tem nada muito além do que o aluno consiga fazer, porém é importante que o professor tenha conhecimento deste material para melhor orientar e tirar as dúvidas dos alunos, certo? Recursos. Para apoiar o desenvolvimento das atividades e trabalhar com esse estímulo de aprendizagem dos alunos, a Secretaria da Educação, ela criou o aplicativo do Centro de Mídias. Então, lá você tem a grade de horário das aulas, das disciplinas, então tem desde a base até as disciplinas do Inova, né? No caso, projeto de vida, tecnologia e eletiva. E essas aulas do Centro de Mídias, ela também tem para a TV. Como eu disse anteriormente, tem o canal, que eu também vou deixar a descrição no vídeo, que o aluno pode acessar depois, porque a gente sabe que tem casos, os pais têm 2 filhos e tem um celular para usar.
E pode ser que naquele momento coincida de um precisar para usar para uma pesquisa e o outro tem que assistir a aula. Então, assim, tudo para a gente achar uma justa medida e para as coisas caminharem. Tem também no documento orientador dicas de plataformas digitais. Ah, é para seguir? Não, é apenas sugestão para facilitar a vida do professor, ok? Então pode ser que tenha algumas que vocês já conheçam, tem algumas outras que foi realizada uma curadoria, mas tudo isso é o quê? É um auxílio. Tem também, para trabalhar com os alunos, para os professores fazerem indicação, os materiais impressos e livros. Esses materiais são que foram disponibilizados para os alunos antes do distanciamento social. Então, é o caderno do aluno, né, que é São Paulo Faz Escola, o livro didático. Então, todo esse material, esse acervo que a escola tem, para trabalhar as habilidades é super válido. E a secretaria também criou fascículos do Aprender Sempre. Só que no Aprender Sempre só tem língua portuguesa e matemática, ok? Então são fascículos com exercícios de língua portuguesa e matemática. Nós da diretoria de ensino também criamos um webnode com acervo de atividades, de indicação de trabalho para vocês. Eu estou mostrando aqui só como é a carinha, né, do webnode criado por nós, com curadoria de atividades e indicações. E depois vai ficar na descrição do vídeo o link para vocês darem uma olhada, estudar, tirar algumas ideias de atividades. E nele também tem dicas de acervos literários online que os professores podem indicar para os alunos fazerem em casa, porque a nossa área de linguagem nós vamos trabalhar incisivamente com leitura e compreensão textual, ok? E o material do Aprender a Aprender, que eu disse previamente, que vocês têm o link também no documento orientador. Para desenvolver essas atividades, ainda em cima, ainda apoiado no documento orientador, tem um roteirinho de organização das aulas mediadas por tecnologia. Nós sabemos que, assim, tem professores que já trabalham, fazem uma extensão. Por exemplo, estou dando uma aula de matemática e eu conheço um jogo, ou eu, sei lá, tenho a GeoGebra que eu vou indicar para o meu aluno fazer em casa, para estender a aula. Mas nós sabemos, assim, que houve uma explicação, uma mediação daquelas habilidades, da construção daquelas habilidades em sala de aula e foi feita só uma extensão. Agora, trabalhar diretamente, indicando a habilidade, iniciando, é algo inédito, certo? Então, por isso, a secretaria também criou esse roteirinho que está no documento orientador, que eu também vou deixar qual que é a página que vocês podem encontrar. Isso tudo, pessoal, é obrigado a fazer dessa forma? Não. É simplesmente para apoiar o desenvolvimento do trabalho de vocês, certo? Dando continuidade. Todo trabalho pedagógico, de alguma forma, nós precisamos mensurar, certo? E eu vou falar agora da avaliação de aprendizagem em processo, que ela já faz parte da nossa rotina na Secretaria da Educação há algum tempo. Porém, ela tinha todo um protocolo de aplicação que o professor devia seguir com os alunos em sala, porque aquilo fazia parte da captura de como se dava o desenvolvimento com o aluno, né? Como o próprio nome dela diz. Ela já tinha sido feita antes de entrarmos no distanciamento social, né, na quarentena, então a secretaria resolveu aproveitá-la. E o que eu dou de sugestão? Para a gente se desprender da forma como ela era feita, entende? De não ficar naquela coisa, mas o aluno não pode olhar, mas com certeza,
quando estávamos em sala de aula, ela tinha assim esse formato. Porém, agora cabe a nós o quê? Incentivar, instigar que os nossos alunos façam de uma maneira coerente, porque o peso dela em todo momento é o quê? Para a gente mensurar e refletir se o nosso trabalho ele está tendo uma evolução, se nós estamos tomando os caminhos corretos para que o aluno desenvolva. Então, assim, o que eu deixo de dica? Que é importante que todos os professores da área de linguagens, não só o professor de língua portuguesa, analise a AP. Por quê? Tem condições de ajudar, de apoiar e de subsidiar também. Porque quando eu penso em atividades, em comandos de língua portuguesa e eu penso, por exemplo, localizar informações explícitas em um texto, que é uma habilidade, ela cabe em educação física, ela cabe em arte, ela cabe em inglês, certo? Ela é uma habilidade que eu diria que ela é mais genérica, que ela é geral. Então, qualquer professor consegue apoiar e também enriquecer o próprio trabalho da área, entende? Então, nesse momento, procurem ressignificar a aplicação da AP, se desprender de como ela era feita. Então, vou olhar como foi elaborada, vou conversar com o meu aluno qual que é a importância dela, mostrar para ele que a gente tem a primeira AP, que no caso que eles estão fazendo agora, né, que vai ser feita no final de maio, ela tem uma projeção e uma expectativa. Depois eles vão fazer outra AP, que há uma expectativa de aprendizagem em cima daquilo, e que a avaliação ela serve para quê? Para a gente ver se o nosso caminho, tanto do aluno quanto do professor, ele está rendendo, ele está tendo frutos, entendeu? Então, a melhor forma de trabalho da AP neste momento é conscientizar o aluno da importância que ela tem e que a avaliação, não só a AP, ela é um processo, certo? E para a gente caminhar para o final do nosso papo, o acompanhamento ativo dos estudantes. É essencial que as equipes das escolas, em conjunto com as famílias, proativamente busquem engajar os estudantes para que realizem as atividades escolares não presenciais e avancem em seu aprendizado. Como eu já falei em outros momentos, nós, de alguma forma, precisamos dar continuidade ao nosso trabalho. Não significa que cada um na sua casa, cada um se protegendo do Covid-19, que nós vamos deixar estagnado, porque esse gap de estímulo, né, eu penso muito assim, nada vai substituir o professor na aula presencial, porém, deixar de estimular o aluno neste momento pode ter um prejuízo muito grande. Então, é importante o quê? Que os alunos ainda continuem realizando atividades escolares, certo? Para que haja esse estímulo, que ainda haja o contato, certo? E esse é um trabalho que vai ter que ser feito entre a unidade escolar e a família. E cada unidade escolar também vai ter que tomar suas ações específicas de acordo com as suas realidades, como a gente já está conversando desde o começo. E cada um vai ter que engajar o aluno nesse momento, porque, como foi citado logo no começo, eu tenho desde o meu aluno que tem o celular para fazer a atividade, como aquele que vai fazer a atividade física. Eu acho que foi tudo, né, o mais importante sobre o documento orientador, e obrigada pela atenção. Maria, minha gente, que desmantelo total. Um tal de coronavírus fez rebuliço geral, veio das bandas da China essa infecção viral.
O cabra tem logo febre, sem conseguir controlar. Tosse feito um condenado, difícil até respirar. Essa doença danada se transmite pelo ar. Espirro, tosse, catarro levam contaminação. A saliva, quando fala, também leva infecção. O vírus também se espalha em um aperto de mão. Como gripe ou resfriado, precisamos prevenir, cobrindo a boca e o nariz na hora em que for tossir, e objetos pessoais não podemos dividir. Evitar lugar lotado com muita aglomeração, limpar bem os ambientes, lavar sempre a nossa mão, esfregar bem direitinho, usando água e sabão. Use máscara, álcool em gel e esse hábito não mude. Se estiver muito doente, vá ao posto de saúde, pois pra gente controlar precisa ter atitude. Não só para o coronavírus esse cordel vai servir, todo resfriado ou gripe precisamos prevenir. Cuidar bem do nosso corpo para a doença não surgir. Vamos embora cuidar, tá todo mundo informado. Não quero coronavírus e nem nenhum resfriado. Agora é só me seguir. Cordel personalizado. Simbora cordelar a vida com a poetisa Anne Caroline. Olá, professoras de arte. Meu nome é Luciana, sou PCNP de arte aqui da Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino. E hoje quero conversar um pouquinho com vocês sobre a área de linguagens. Por que a área de linguagens é tão importante? Pensando no artista René Magritte e pensando até em tudo que a gente está vivendo hoje, né? Esse artista veio à minha mente. Ele tem umas obras que mexem um pouco com a nossa imaginação. Me veio obras que fazem com que a gente pense no momento que a gente está vivendo hoje, o Covid-19. Como impacta isso para nós, no nosso cotidiano? Eu selecionei 3 obras que me chamaram muita atenção. Mas vocês, professores, podem estar fazendo outras pesquisas, outros artistas, ou trazendo outras obras desse artista renomado. E aí eu quero mostrar para vocês essas obras e a gente refletir juntos o que cada uma delas simboliza para nós. São elas. Primeiro, vamos observar aqui o Doador Feliz de 1966. O que a gente observa nessa obra? Né? Ela tem um fundo escuro, ela parece um homem, né, com uma figura transparente, com uma casa lá no fundo, iluminada, as árvores à frente, né, tem planos de fundo, planos de frente. O que faz refletir esse homem transparente, olhando para essa paisagem, essa casa lá no fundo? Se a gente olhar para o que a gente está vivendo hoje, não é mais ou menos isso que a gente está sentindo dentro de nossas casas, dentro do nosso universo de pensamentos, sentimentos? E aí eu convido vocês a refletir, a olhar essas obras de perto e analisar com seus alunos o que representa para eles essas obras. Será que não era tão contemporâneo assim? Para que a gente possa pensar e refletir o que a gente está vivendo hoje?
Aí mais um exemplo, aqui de baixo, no cantinho direito, Os Amantes, de 1928. Olha que interessante, um homem e uma mulher se beijando com um lenço branco. Não nos remete à questão da máscara que a gente está usando hoje, né? As relações que não podem ser mais afetuosas, afetivas, a gente não pode mais abraçar, beijar as pessoas. Grinch naquela época, será que ele já estava adivinhando alguma coisa? Será que ele estava prevendo que isso a gente podia estar vivendo? Né? O que será que esses lenços brancos quiseram dizer nessa época de 1928, Os Amantes? Né? Façam seus alunos refletirem e buscarem, pesquisarem sobre essa obra. O que o artista quis trazer? Né? E a gente também trazer para essa reflexão que momento é esse que a gente está vivendo. Como a gente pode fazer com que a arte esteja mais perto da gente e traduza as suas linguagens para o nosso universo, né? Nosso universo reflexivo, nosso universo do nosso repertório artístico e cultural. O que ela nos representa? O que diz de hoje, o mundo que nós estamos vivendo hoje? Muito bem. Olhando aqui agora a próxima obra que eu selecionei para vocês, A Janela. Veja que não é uma janela convencional, né? É uma janela, ela está aberta, está fechada, ela é de madeira, de metal. Você pode estar utilizando esses elementos pictóricos para trabalhar junto com seus alunos. O que eles enxergam além dessa janela? É uma janela que a gente tem na nossa casa, que a gente encontra assim. E vejam, observem, esses vidros quebrados. O que tem neles de diferencial? Que imagens refletidas nesses vidros que podem fazer com que os alunos pensem? Por que o artista quis trazer esses vidros quebrados? O que ele quis dizer? A Chave dos Campos, de 1936. Então, eu sugiro essas 3 obras de Magritte para refletir, pensar, mas também convido os alunos a pesquisarem quais outros artistas, quais outras obras, outros surrealistas, né? Porque Magritte é um artista surrealista, quiseram trazer com essas obras, né? Qual é a reflexão sobre o momento que a gente está vivendo? Será que é contemporâneo? Muito bem. E aí eu trago uma outra reflexão para nós. A vida imita a arte e as linguagens estão a todo tempo presentes em nossas vidas, sejam elas verbais ou não verbais. E isso também é uma reflexão para nós fazermos. Pensar nessas linguagens verbais e não verbais. Verbais a gente já sabe, linguagem, escrita. As não verbais, a pintura, a dança, o folclore. Quais as outras linguagens não verbais presentes na vida do artista ou do aluno, né? Então, convido vocês também a refletir e trazer essa indagação, essa pesquisa para os alunos. Muito bem. Um pouquinho sobre René François Ghislain Magritte. Foi um dos principais artistas belgas, ao lado do Paul Delvaux. Ele nasceu em Bruxelas, em novembro de 1898. Ele praticava o surrealismo realista como o realismo mágico. Ele foi influenciado pela pintura metafísica de Georges de Chirac. E aí convido vocês, através dessa bibliografia, também fazer a pesquisa sobre esse outro artista, o Georges de Chirac. Certo? Muito bem. E aí, voltando lá, pensando, o que então é as linguagens? Né? As linguagens podem ser um sistema simbólico, e toda linguagem é um sistema de símbolos, de representações. É através desses símbolos que a gente faz a leitura do mundo. E nessa penetração dessa realidade, mediada por essas linguagens, por sistemas de signos, que a gente faz a interpretação do mundo. É assim que a gente constrói o significado para ele. Então, reflitam com os seus alunos o que essas linguagens, esses sistemas de símbolos representam em nossas vidas. Né? Por exemplo, um semáforo. Né? Eu tenho que saber qual é o significado do semáforo vermelho, verde,
do amarelo, para eu poder identificar, parar, andar com o meu carro. E todas as outras simbologias que estão presentes em nossas vidas, que nos localizam, nos fazem refletir. Linguagens essas que fazem a gente se comunicar, representar a vida e assim interpretá-la. Então é um convite que eu faço a vocês. Reflitam com os seus alunos essas linguagens. Tragam artistas que possam trazer esses conceitos e refletir juntos o que essas linguagens têm de significado em nossas vidas. Uma construção que se realiza pela representação de objetos e conceitos, por meio dos diferentes sistemas simbólicos, diferentes linguagens, a nossa consciência produz. Então eu trago uma reflexão de Martim, presente, também presente na BNCC, pensando nisso, gente. Essa construção de objetos, essa simbologia, qual é o significado disso em nossas vidas? Bem, professores, aí o último slide, que vai tratar quais são essas linguagens. Quais são as linguagens existentes? As linguagens verbais, orais, visuais, motora, corporal, visual, sonora, digital. As linguagens artísticas, as matemáticas, científicas, que servem para expressar e partilhar informações, produzir sentidos, né? Pensando quando a gente vai ouvir uma ópera, a gente vai ouvir um balé, vai assistir uma dança. Quantas linguagens existentes no nosso universo e a importância delas no nosso dia a dia. Na sala de aula, quando a gente vai falar, gesticular, quando a gente vai fazer pesquisar, a gente quer a cura do Covid mais do que nunca, então a científica está aí para nos ajudar. Então reflita junto com seus alunos quais as linguagens existentes, verbais ou não, que fazem parte do seu cotidiano. Tragam essas reflexões para eles e faça com que eles façam atividades e mostrem para vocês. Atividades lúdicas, atividades no papel, no vídeo. Sejam criativos, ok? Agora eu convido vocês a fazerem as indagações, perguntas, tirar dúvidas no nosso link. Agradeço a participação de todos. Até um próximo encontro.